Hoje a gente vai falar de uma das principais intercorrências que acontecem durante a gravidez. Pressão subiu, pré-eclâmpsia. E agora? Bora pro vídeo. Bem-vindos de volta ao nosso canal de saúde da mulher, comigo, doutora Luciana Muri, numa ideia de uma ginecologia transparente, sem tabus, que a gente pretende que chegue a todo mundo e que todo mundo entenda tudo. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, envia esse vídeo para alguém, para que o nosso canal consiga atingir mais gente e a gente consiga aumentar aqui a nossa família. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito frequente dentro da obstetrícia, que é a pré-eclâmpsia. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe diversos perfis de paciente com pressão alta durante a gestação. Existem as mulheres que desenvolvem a hipertensão e engravidam, e existem as mulheres que desenvolvem a hipertensão na primeira parte da gravidez, ali até 18, 20 semanas, e existem as mulheres que desenvolvem a hipertensão, a pressão alta, após 20 semanas. Hoje nós vamos nos ater a essas mulheres que desenvolvem a pressão alta após as 20 semanas, que é quando a gente pode ter a pré-eclâmpsia. Então esse ponto de divisão de idade gestacional e hipertensão, quando que aconteceu cada um, é muito importante para a gente poder chegar a esse diagnóstico. Porque eu não posso dizer que uma paciente que já era hipertensa e engravida, naquele comecinho ali, já uma pressão autona, é uma pré-eclâmpsia. Em compensação, eu posso ter essa que já é engravida e é hipertensa com uma agudização, ou seja, com uma piora do quadro da hipertensão depois de 20 semanas. Que aí a gente diz que é uma hipertensa com uma pré-eclâmpsia sobreposta. Ou seja, ela desenvolveu a pré-eclâmpsia mesmo tendo a pressão alta. Por quê? Porque a pré-eclâmpsia, ela não é a pressão alta exclusivamente. Ela denota uma série de outras alterações do organismo materno, culminando com a pressão alta. Tudo acontece quando mais ou menos entre 18 e 20 semanas, aquela placenta que estava bem aderida ao útero, conseguindo captar a quantidade de sangue suficiente, precisa se internalizar mais a musculatura do útero, precisa migrar mais para dentro do músculo do útero para conseguir captar mais sangue. Porque veja, até 20 semanas o neném chega ali mais ou menos 400, 500 gramas, porque ele está desenvolvendo os órgãos internos. A partir de 20 semanas é a hora que o neném hipertrofia, é a hora que os órgãos estão formados e o neném vai ganhando corpulência. Então nessa hora a placenta, o feto, precisa de mais sangue, de mais oxigênio, e aí os vasos sanguíneos precisam se internalizar para captar mais esse sangue vindo do útero para a placenta. Nessa hora pode haver alguma alteração nessa onda de migração, e aí pode se desenvolver uma endoteliose, que é um defeito do endotélio, que são os vasos sanguíneos. Então, por conta de uma alteração dessa migração desses vasos sanguíneos para ter mais oxigênio e sangue para o bebê, acontece uma alteração dos vasos, que eles ficam como se fosse uma mangueira de regar planta. Se a gente puser o dedo, o sangue não vai sob pressão. Então é isso que acontece com os vasos. A gente tem como se fosse uma diminuição da luz do vaso, igual quando a gente bota o dedo lá na mangueira do jardim, e o sangue passa com muita pressão, causando hipertensão. Algumas outras alterações, principalmente na parte renal, é muito comum. Então a gente pode ter liberação de proteína pelo xixi, e muitas vezes é por aí que a gente faz o diagnóstico. É uma paciente que depois de 20 semanas começa a apresentar um quadro de pressão alta. Geralmente esse quadro ele vai progressivo, vai piorando. É uma paciente que sempre tem 10/6, 11/7, de repente aparece com 13/9 e a gente já fica com as antenas ligadas, e que começa a ter alterações de edema, de cefaleia, da dor de cabeça, e quando a gente faz o exame, o fígado possui algumas alterações clássicas e a gente consegue fechar esse diagnóstico quando a gente pesquisa
proteína na urina. Hoje a gente tem duas formas de fazer isso, ou a gente faz aquele antigo e clássico, juntar as 24 horas do xixi e fazer essa avaliação, e em alguns casos a gente hoje já consegue fazer com a amostra única da urina. Mas esse exame da proteinúria, que é a proteína na urina, vai ser o nosso ponto-chave para fechar esse diagnóstico. Coisas que são importantes que a gente tem que ficar alerta nesse momento. A gente pode ter uma piora desse quadro, que aí de pré-eclâmpsia vira eclâmpsia, que é quando a mulher, por conta das alterações pressóricas que o corpo não estava programado para ter, sofre uma convulsão. E aí o mais importante é estabilizar a mãe. A mãe tem que estar bem. A gente, obviamente, olha pelo bebê, mas o nosso foco principal precisa ser aquela mãe. Em alguns casos, a gente tem que resolver a gestação, a gente precisa interromper a gestação. Em outros, a gente consegue manejar um pouco e segurar mais um pouco, às vezes, quando há uma prematuridade aí, para pelo menos conseguir levar um amadurecimento do pulmão desse bebê, uma mãezinha internada, enfim. Isso é um outro ponto que a gente pode levantar num outro vídeo. Mas o que eu preciso que você entenda, e que eu acho que às vezes é o ponto que fica perdido nessa história, é que a gente fica esperando muito o clássico. A gente às vezes fica esperando aquele edema importante, aquela paciente com os pés muito inchados, o rosto muito inchado, aquela dor de cabeça clássica, uma pressão acima de 160 por 100, e pode estar passando ali uma paciente que sempre teve esse 10 por 6, 9 por 6, com 13 por 9, com um inchaço leve que a gente não dá a devida importância. Então, qualquer modificação da pressão que te cause uma certa estranheza do hábito, e por isso é tão importante a avaliação da pressão em todas as consultas de pré-natal, deve ser avaliada. Porque nessa que começa a ter esse descontrole pressórico leve, que você faz os exames e começa a ver alteração tanto da parte do fígado quanto da parte do rim, você já consegue manejar de uma forma muito mais leve e às vezes você consegue evitar uma progressão dessa pré-eclâmpsia e um final da gestação legal, tranquilo. Porque se essa paciente for bem manejada, for tudo certinho, a via de parto é uma escolha mãe-obstetra. Não existe uma necessidade de via de parto obrigatória. O ponto que é importante é: o pré-natal precisa ser com muito mais rigorosidade, os exames de sangue e imagem passam a ser extremamente relevantes e importantes, e aí a gente fica com aquela questão de que faça seus exames de sangue no local de confiança e especialmente faça seus exames de imagem com um profissional capacitado e sempre com o mesmo. Não adianta eu, como obstetra, conseguir fazer a sua rotina de pré-natal tão legal e tranquila e conseguir ir manejando esse quadro de pré-eclâmpsia de uma forma tranquila e eu não conseguir ter a avaliação fetal na mesma rigorosidade e tranquilidade. Toda vez com algum profissional diferente, aparelho diferente, que não tenham capacitação para fazer a Doppler fluxometria, que é justamente a avaliação do fluxo sanguíneo, tanto do útero para a placenta, na artéria uterina, tanto da placenta para o bebê, na artéria umbilical, quanto no próprio bebê, na artéria cerebral média. Então todas essas informações são muito importantes e precisam ser feitas por um profissional que consiga me dar precisão, porque isso vai fazer muita diferença lá no final. Então, fica de olho, vê a sua pressão com toda rigorosidade. Quando você perceber alguma modificação de algum padrão, veja a sua pressão. Tanto que quando a minha paciente me manda uma mensagem dizendo: Lu, tô com uma dor de cabeça, primeira coisa, vê a pressão. Ponto-chave. Porque a partir daí, a gente vai conseguir evitar desfechos desfavoráveis. É muito relevante que o seu pré-natal seja feito com alguém capacitado, com alguém que te ouça, com alguém que você consiga falar todas as suas queixas e que você consiga mostrar que aquilo ali está fugindo do habitual. E lembre-se, pré-eclâmpsia é uma condição que acontece a partir de 20 semanas. Antes disso, é uma hipertensão gestacional. E antes, se você já engravidou hipertensa, você é uma hipertensa crônica. Então, a hipertensa crônica ainda pode agudizar no final, que é quando você vem controladinha e do nada descontrola. E aí tudo isso tem que ser muito bem observado. Se você tem mais alguma dúvida sobre pré-eclâmpsia, eu fiz um apanhado muito rápido aqui, não quis me aprofundar em eclâmpsia, que é quando a gente tem a piora do quadro. A gente pode até falar sobre eclâmpsia se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários, comenta eclâmpsia, que aí eu faço um vídeo sobre eclâmpsia exclusivamente. A gente ainda tem um outro quadro que também tem associação com a hipertensão, que é a síndrome HELP,
Se alguém tiver algum caso de síndrome HELP, conhecer e quiser que eu fale, também deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer poder dividir mais. E eu espero que vocês tenham entendido todo o contexto. Se tiver algum termo aqui que você queira que eu também esmiúce, tudo a gente pode conversar aqui nos comentários e vai ser um prazer. Entenda, o acompanhamento do seu pré-natal faz toda a diferença. Valorize o seu pré-natalista, escolha alguém de confiança e tenha uma gestação tranquila. Até a próxima!